Boa tarde a todos. Eu me chamo Tiago, sou técnico aqui do Núcleo de Telesaúde Bahia. A web palestra de hoje com o título A Atuação Judicial em Defesa do Direito à Saúde. O nosso palestrante convidado é o advogado Tiago Campos, especialista em Direito Sanitário, membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB Bahia, vice-presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, IDISA. Passo a palavra para o palestrante e desejo a todos uma excelente web palestra. Através das lutas travadas pelos grupos. Eu peço desculpa a vocês, eu que estava com um probleminha no áudio, eu vou repetir a fala, tá? Vou dar início novamente à apresentação. Como eu vinha colocando, e aí eu aqui retomo, a proposta da apresentação aqui dessa web palestra é debater o fenômeno da judicialização, mas eu, de propósito, não atribuí como tema ou como assunto dessa palestra o nome judicialização na saúde. Primeiro porque a judicialização da saúde tem tido contornos negativos. A palavra em si passou a carregar um sentido negativo, como se fosse algo, e como efetivamente vem sendo, algo que interfere no cotidiano das gestões públicas de saúde, especialmente porque
acarretam pagamento de tratamentos extremamente custosos, porque interferem no processo de gestão do sistema de saúde como um todo. Então eu tratei ele, até como deveríamos pensar em tratá-lo, como um exercício de um direito democrático de acessar o Poder Judiciário para fazer valer um direito. Então eu vou começar dizendo primeiro o que é essencial. O que é ter um direito? O que significa ter um direito? Como é que ele efetivamente emerge e de que forma é que ele passa a ser reconhecido como tal, como um direito? Lembrar que os direitos nascem no seio da sociedade. São os grupos sociais organizados que definem aquilo para aquela determinada comunidade que passará a ser ou não ser um direito. Aquilo que vai ser proibido ou aquilo que vai ser permitido. Aquilo que deverá ser garantido coletivamente para todos ou aquilo que será restringido para apenas alguns grupos. É assim que nascem os direitos. É impossível falar em direito à saúde sem pensar, historicamente, no que efetivamente significou o movimento da reforma sanitária, que fez, através dos embates sociais e da luta social, esculpir na Constituição Federal esse textinho que aí está, que é o artigo 196 da Constituição. O artigo 196, ele não nasce à toa. Ele não brota da bondade ou da benevolência de qualquer que seja o detentor do poder para lá garantir. Ele nasce da luta, ele nasce da batalha cotidiana, do encantamento das pessoas, da definição coletiva daquilo como um direito. E aí vale a pena ler, apesar de ser o texto da Constituição, talvez que nós que atuamos na área da saúde sabemos de cor e salteado, mas é sempre bom retomar a compreensão e a leitura desse artigo. O artigo 196 diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Mas lembrar que a luta não só fez esculpir esse artigo. Ela também tratou a saúde, conseguiu fazer a saúde ser reconhecida como um bem jurídico prioritário. A semelhança da dignidade da pessoa humana, assim como decorrente da garantia ao direito à vida, como princípio da própria República Federativa do Brasil, como a Constituição de uma sociedade justa e solidária, o reconhecimento do direito à saúde como um direito social. Além disso, na própria ordem econômica e social, definindo o bem-estar como fundamento dessa ordem social, e no próprio título do meio ambiente, tratando a qualidade de vida como elemento essencial para termos um meio ambiente agradável e adequado para a vida nossa em sociedade nesse país. Então, essa luta é que nasceu isso tudo. E aí, a gente precisa se perguntar, mas e aí? 30 anos depois da promulgação da Constituição Federal de 88, nós temos efetivamente o direito? Basta simplesmente o fazer constar num texto normativo aquela definição de que aquilo é direito, que a saúde é direito de todos? Aí eu trago o Bob na perspectiva de dizer, não basta garantir direitos, não basta simples a formalidade de colocar num texto legal, é preciso efetivá-los. E como é que eu posso efetivá-los? Para, além disso, para uma vida real, de um orçamento público da definição, eu preciso entender que para dar concretude a esse direito, eu preciso definir políticas, ações, eu preciso definir orçamento condizente com essa política e com essas ações que eu pretendo empreender. Eu preciso assegurar as fontes de recursos que vão alimentar esse orçamento capaz de dar. Eu preciso ter pactuação, acordo. Imagine numa sociedade e numa federação como a nossa, de 3 níveis hierárquicos, eu tenho uma união, os estados e os municípios, de que modo é que eu vou fazer valer um sistema único dentro dessa estrutura federativa? O que eu preciso fazer para dar concretude? E desde então, desde 88, a batalha tem sido para se efetivar o SUS que lá na Constituição foi assegurado. Mas não só se efetivar. Eu lembro que as discussões, e nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, que as discussões a respeito do direito à saúde, quando elas primeiro chegam no Poder Judiciário, elas chegam na perspectiva de que aquele não era um direito oponível imediatamente contra o poder público. Ele não poderia ser exigido por qualquer um para que o Estado garantisse a minha saúde. Até porque a previsão constitucional assegurava que ele seria implementado mediante políticas sociais e econômicas.
dando a ideia de que aquele era um comando que definia uma programação, uma obrigação do poder público de adotar medidas para fim de que lá, no futuro, efetivamente, a saúde fosse direito de todos. Essa interpretação, inclusive, vigorou por alguns anos dentro do Poder Judiciário, dizendo que o direito à saúde ele não era um direito oponível imediatamente contra o Estado. Ele era um direito programático, né? Mas aí a gente vem para outra coisa. E como eu efetivo esses direitos? O que é que eu faço para efetivar? E aí eu faço um reforço para dizer que o primeiro e o mais importante, e talvez o único caminho efetivo seja a democracia. É importante lembrar que o próprio movimento de reforma sanitária tinha como bandeira saúde e democracia. A gente só conseguirá efetivar o direito à saúde no nosso país com mais participação, com mais mobilização social, com mais com mais capacidade nossa de encantar as pessoas em prol dessa causa, desse direito, para que esse pacto que nós firmamos, ele seja cada vez renovado num trabalho coletivo de todos, desses grupos sociais organizados, para se fazer efetivar os direitos. E eles se dão também no Estado democrático através da definição das escolhas dos nossos representantes. Eu trago essa campanha que é do Conselho desse ano, do Conselho Nacional de Saúde, que é o seu candidato que defende o SUS. Quando você olha para o Congresso Nacional e você vê o tamanho da bancada que se diz em defesa do SUS, e o que efetivamente aqueles membros que ali estão efetivamente defendem, a gente começa a perceber que nós temos muito pouco representatividade dentro do parlamento. Como é que se vai ter a definição da nossa participação orçamentária capaz de assegurar a garantia que nós lutamos para ter esculpida na Constituição? Nós só passaremos a ter essa capacidade no momento que nós conseguimos construir estruturas e organizações dentro do seio da sociedade capaz de quê? Dialogar com as pessoas, dialogar com esses atores, construir maioria, construir essa força política capaz de tomar isso como uma decisão. E, impressionantemente, de 88 para cá, a efetivação do direito à saúde não foi prioridade de nenhum dos governos. O pagamento de juros da dívida era mais prioritário do que a garantia do direito à saúde. Muitas vezes, e por mais que a gente reconheça que o Brasil tem imensos problemas para serem solucionados, sem a garantia da saúde, nós perdemos a cada ano imensos talentos e capacidades daqueles que nascem e são acometidos com problemas de saúde por falta da nossa capacidade de garantir a eles um mínimo de assistência. Então, se a gente quer efetivamente transformar um país ou efetivar o direito à saúde, a efetivação dele é necessária nesse processo. Não tem outro caminho. E por mais que eu vá tratar sobre a atuação judicial, é importante dizer que até a atuação judicial ela precisa ser travada sobre a ótica de entender como um processo democrático de disputa, de valorização daquilo que a gente acredita, mas de apresentação, mesmo naquele cenário de disputa que nós travamos hoje no Poder Judiciário, e que cada vez mais é onde têm sido travadas as disputas sociais, por um alijamento do poder executivo e legislativo, a gente acabou transferindo as principais disputas da sociedade, e em vez de ser para a esfera pública, onde nós deveríamos estar debatendo essas ideias e esses propósitos, repactuando essas condições que nós estabelecemos para a nossa convivência harmônica enquanto sociedade, nós temos transferido isso para o Poder Judiciário, como se ele fosse o poder capaz de definir, no final, esses conflitos e fazer garantir direitos, quando na verdade esquecemos de onde é que esses direitos efetivamente brotam. Mas, dada a proposta, e o tempo, apesar de não ser o melhor que nós vivemos, o tempo histórico eu me refiro, esse tempo histórico em que nós temos visto um extremo ativismo judicial e o Poder Judiciário atuando de maneira muito além daquela competência originária e sem compreender o seu papel, inclusive dentro dessa estrutura social que nós estabelecemos. Mas é preciso trazer, e aí eu trago aqui um parecer belíssimo de um procurador aqui do Estado da Bahia, o Dr. Rogério Fernandes, recentemente, e o parecer tratava sobre a possibilidade de aplicação de sanções a servidores do Hospital Geral do Estado que efetuassem
transfusão de sangue em pacientes que fossem declaradamente, professassem declaradamente uma determinada religião. E ele traz, até fazendo nesse contexto histórico que nós vivemos, que eu tenho mencionado, ele traz um texto que vale a pena ler, e eu vou ler aqui para vocês, até para a gente poder. Numa república, o direito constrói-se por consenso. A força, no geral, ela não faz brotar direito. Ou se o faz, eles são tão efêmeros que eles se perdem com o tempo, porque eles não foram efetivamente consensuados. O consenso primário, quando o povo, por seus representantes eleitos, elabora o referencial normativo da nação. O consenso derivado, na suposição de que operadores jurídicos, juízes sobretudo, referenciados em tal normatividade, construam a jurisdicto e assim produzam a esperada pacificação social a qual se vocaciona o direito. Mas o que hoje se vê no campo jurídico é tudo menos homogeneidade hermenêutica e conformidade técnica, e muito menos aptidão a produzir pacificação. Quando cada juiz decide de uma forma, ou da forma que deseja, sem entender que a gente precisa construir consensos, e esses consensos eles são construídos, seja efetivamente no direito, a partir de produções doutrinárias, a partir de longos estudos e debates, a partir de consensos que são construídos dentro do próprio interpretação jurisprudencial, de como a justiça e os tribunais definem determinados casos, nós passamos a viver numa barbuja. Se cada um decide da forma que quer e como quer, que consenso é que está sendo construído? De que modo nós temos o mínimo de segurança jurídica para construir uma sociedade? Então essa reflexão é que eu trago para dizer como nós devemos efetivar esses direitos. E é natural, isso não é estranho ou não é novidade, de que as sociedades, inclusive as sociedades complexas, elas têm por natureza conflitos. Esses conflitos derivam das interpretações dos direitos que possuímos, do arbítrio, muitas vezes, ou a tendência ao arbítrio, a negação de direitos, ou os próprios conflitos derivados da vida social em si. No geral, e a figura aí talvez demonstra, o principal conflito está entre o cidadão, ansioso para a garantia dos seus direitos, e o Estado, que na sua dificuldade de compreender essas necessidades, sua capacidade de atender à plenitude essas capacidades, não consegue prover ou garantir aqueles que são os direitos. E esses conflitos, inevitavelmente, precisam ter um local isento, um local competente e um local capaz de construir essas soluções para esses conflitos. E esse local, na divisão de poderes, que a gente bebe a fonte de Montesquieu, é o Poder Judiciário. Enquanto o Executivo aplica e faz executar as políticas públicas e concretiza elas, o Legislativo edita as normas, define esses pactos, normatiza essas condutas, o Poder Judiciário tem o poder exatamente de fazer ou dizer o direito, de tentar compor conflitos de cada um desses interesses, num processo que faça aplicar as leis, as interpretações a elas derivadas, mas sempre com base na capacidade de compreensão de que o direito emana do povo e é assim exercido através de seus representantes, que lá pactuam consensualmente aquilo que deve ou que não deve ser direito. Então, esse papel do Poder Judiciário é que precisa ser reforçado como necessário para essa vida social. E mais, e aí eu trago essa composição atual do Supremo Tribunal Federal, hoje tão visível para a população em geral, pela TV Justiça e a publicidade que se dão os julgamentos lá naquela corte, nós conhecemos, inclusive, e conseguimos nominar cada um dos ministros que estão, inclusive, a posição ou os julgamentos recentes que fizeram. Não só eu, que atuo na área jurídica, mas muitos dos cidadãos hoje conhecem e o fazem. Mas esse poder precisa, primeiro, não só garantir os conflitos, mas transmitir uma noção de segurança jurídica e de justiça, para que a compreensão da justiça não fique de uma justiça que vale para uns e não vale para outros. De uma justiça que seja efetivamente justa, que não julgue pela capa dos processos, que definam os conflitos na perspectiva e na noção histórica e social do seu papel. É isso que a gente espera, até porque o acesso à justiça,
e aí eu falo sobre a judicialização, ele é um princípio democrático. Imagine que nós fizemos constar no texto constitucional, além do direito à saúde, o direito ao acesso à justiça. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Qualquer um que esteja diante de uma lesão ou ameaça a um direito seu, deve e pode recorrer ao Poder Judiciário. Desse princípio, inclusive, deriva a gratuidade da justiça para aqueles que não têm a capacidade de arcar com os custos dela. Desse princípio deriva, inclusive, a obrigação de constituição pelos poderes públicos de defensorias públicas. Desse princípio, inclusive, deriva a obrigação e a função do advogado como munus público, devendo atuar quando, inclusive, não houver outro defensor de forma dativa para garantir os direitos. A justiça deve ser uma porta em que ela esteja sempre aberta, mas que ela seja aberta, cega e que julgue de forma justa e imparcial. É isso que a gente precisa construir, seja para o direito à saúde, seja para a nossa vida e sociedade como um todo. Então, não dá para se imaginar e ficar reforçando a ideia de que o acesso à justiça ou a judicialização ela é alguma coisa negativa. Não, não é. Mesmo com os vícios, as falhas do Poder Judiciário, ela ainda significa a possibilidade de ir para a justiça contra o arbítrio dos poderosos, contra o arbítrio do Estado, contra a negação pelo Estado ou de qualquer outro dos nossos direitos, inclusive o direito à saúde. Ele é um exercício, é um princípio democrático. E ele precisa ser cada vez mais reafirmado. Precisa ser mais explícito como tal, um princípio democrático. E aí, falado isso, esse panorama inicial da compreensão do que são direitos, como efetivá-los e o que é o acesso à justiça, é preciso que a gente comece a falar efetivamente sobre o que é judicialização na saúde. A judicialização, e essa é uma definição minha, tá? É uma denominação que a gente atribui a esse processo de excesso de ações judiciais intentadas pelos cidadãos para a busca do seu direito à saúde, mas no geral não é o direito à saúde. E essa grande massa de processos ela não se refere necessariamente ao direito à saúde. Poucas são as ações, inclusive, que entram para garantir saneamento básico, entram a garantir necessariamente a atuação da vigilância sanitária quando ela não é inexistente. Eles entram efetivamente para garantir assistência à saúde. No geral, medicamentos, exames, cirurgias ou tratamentos. E aí a judicialização ela também engloba não só aquela movida contra o poder público para garantia pelo Sistema Único de Saúde, mas também aquela que é proposta, aquelas demandas que são propostas contra os planos de saúde e a saúde suplementar. Isso é denominado a judicialização da saúde. E aí é importante trazer alguns dados. De tanto ver avançar esse processo de judicialização da saúde, o Conselho Nacional de Justiça, órgão criado através da Emenda Constitucional 45, lá de 2009, esse conselho passou a fazer pesquisas empíricas de direito a partir dos números de ações judiciais em curso no Brasil e construiu, no ano de 2016, um último estudo divulgado, que é a Judicialização da Saúde no Brasil, que é esse caderninho aqui, Dados e Experiências. E chegam a esse alarmante número de ações judiciais em curso naquele momento. Eram aí aproximadamente 1 milhão de ações. E várias delas classificadas por tipologias, a qual foi orientado aos tribunais que passassem a classificar os processos, com o aprimoramento dos sistemas eletrônicos de gestão de processos nos tribunais, estaduais, federais. A gente passou a ter dados efetivamente para saber quanto é esse impacto. O Ministério da Saúde, inclusive, em 2015, já alegava que só o impacto orçamentário da judicialização da saúde para ele, que não é sequer o maior demandado, já era na ordem de R$1 bilhão, e a tendência era de crescimento exponencial. Imaginava-se que em 2017, por exemplo, já teríamos na casa de 4 bilhões, e assim indo. Né? Esses números começaram a preocupar. Né? E aí, o que é que esse estudo define? Né? Define que há um significativo aumento do número de processos sobre saúde, essa progressão geométrica. Quais seriam os fatores que o estudo aponta como razões para o aumento dessa demanda? Aí eles pegam elementos técnicos e não elementos efetivamente
na base social e na base do atendimento do sistema de saúde ou dos planos de saúde. Eles falam, na verdade, com a criação das defensorias, que passaram a ser ampliadas a partir do momento que o estudo foi feito, as defensorias passaram a estar mais próximo da população no interior do país e, nessa razão, mais ações foram propostas tratando sobre esses temas. Além disso, eles colocam como elemento para o aumento o fato de ter permitido, nesse ano de 2016, e aí eu estou tratando de 2016, o melhor levantamento dos dados eletrônicos disponibilizados pelos tribunais através dos sistemas de dados processuais, né? E aí eles colocam os dois principais temas, saúde pública e saúde suplementar, com destaque para o fornecimento de medicamentos e tratamento médicos hospitalares no Sistema Único de Saúde. 2,4% de todas as ações judiciais nos tribunais de justiça dos estados é um número alarmante. É muito processo para tratar e para fazer valer o direito à saúde. Só no Superior Tribunal de Justiça, o índice já chega a 1,15% dos processos naquele tribunal, né? E aí é importante aqui trazer um elemento de como é que os tribunais vêm decidindo a respeito do direito à saúde. O que é que tem sido dito e como é que esses tribunais se portam. E aqui eu volto a fazer apenas uma ressalva. Essa tendência de não construção de consensos por parte dos operadores do direito, em especial dos juízes, eles também se refletem aqui. No geral, nós nos referimos à jurisprudência, e aí é um termo que vocês devem ouvir aí com frequência dos assessores jurídicos, dos advogados, dos procuradores. Jurisprudência, o conceito técnico, são posicionamento reiterado dos tribunais sobre um determinado tema. Quando aquilo se consolida, há uma linha de interpretação que vem sendo mantida por um determinado período, aquilo se denomina jurisprudência. Se eu passo a decidir que o direito à saúde, por exemplo, a norma esculpida no artigo 196 da Constituição, ela não é programática, ao contrário, ela é oponível ao Estado imediatamente por qualquer particular, e isso começa a ser repetido e mantido ao longo de um determinado período, eu posso dizer que isso constituiu-se em uma jurisprudência. O problema é que o ativismo judicial e a ausência de preocupação dos julgadores em construção de consensos, em alinhamento decisório com aquilo que os órgãos superiores ou aquilo que a maioria decide como tal, tem feito muito grande para se definir com clareza que é aquilo que o tribunal define. Aquilo é a jurisprudência hoje majoritária. No geral, se você fala, por exemplo, sobre o Superior Tribunal de Justiça, o tribunal que julga, em última instância, as questões de natureza infraconstitucional, você vai ver que a cada 3 meses um determinado posicionamento muda. Se hoje um advogado pretende entrar com ação, pleiteando um determinado direito, e ele entra no site do Superior Tribunal de Justiça, ele vai ter, sobre o posicionamento dele, alguns julgamentos agora, de maio, de abril, de fevereiro e março. Ele vai ter lá vários julgamentos desses meses no sentido dele. E eu sou o advogado contrário àquele que está com aquela ação e vou lá no mesmo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo site, e procuro decisões que defendam o contrário daquela parte está pleiteando. Eu acho também, nesses mesmos períodos, decisões no sentido contrário. Isso não é a construção de uma justiça. Isso não gera nenhuma segurança jurídica. Então eu vou me arvorar aqui a dizer como os tribunais têm decidido, mas na perspectiva de que há posicionamentos que mudam e que caminham para outra forma. Tanto é que desde também da Emenda Constitucional 45, se estabeleceu-se alguns instrumentos processuais capazes de fazer valer com mais força impositiva as decisões tomadas pelos tribunais superiores. Eu me refiro além das súmulas que nós já tínhamos, a criação de súmulas vinculantes, súmulas que impõem a obediência para os órgãos administrativos e judiciais, que são decisões que os tribunais, após longo processo de análise e repetição de determinado posicionamento, editam verbetes, são quase leis, que que valem para todos. E tem que ser obedecido. Assim como por exemplo, o nepotismo é uma súmula vinculante. Há uma súmula vinculante que define o que é nepotismo e a sua vedação, apesar de não existir lei.
Então, os tribunais passaram a ter esse mecanismo de criar normas a partir da interpretação que fazia do sistema normativo. Isso para fazer com que tanto os tribunais inferiores e os juízes de primeiro grau obedecessem às suas decisões, quanto para fazer ela valer para nós. E, além disso, agora nasce, na mesma emenda, a figura da repercussão geral. Casos decididos no Supremo Tribunal Federal, em que os ministros declaram que são repercussão geral, eles também passam a valer para todos os processos. E passam a valer e devem ser obedecidas. A desobediência de qualquer dessas decisões em súmula vinculante ou em repercussão geral, ele permite à parte que automaticamente acesse o tribunal para fazer valer aquela decisão que ele tinha dado nesse instrumento. Então, assim, eu fiz esse parênteses só para dizer, o que eu vou dizer aqui que o tribunal tem decidido é tendência, que pode ser hoje, pode não ser mais amanhã. Podem ser que vocês já tenham vivenciado ou tido decisões totalmente contrárias a isso que efetivamente os tribunais decidiram. Até porque os juízes, alegando a sua autonomia decisória, a sua capacidade de formação do convencimento individual, eles adotam posicionamentos que são individuais na contramão do que seria a ciência do direito. Em vez de construir segurança e consenso, eles passam a fazer valer as suas vontades, as suas opiniões individuais. Tá? Então, a primeira coisa a falar é que tem 3 momentos da judicialização da saúde no Brasil a partir da análise dos tribunais. A primeira fase era a fase em que isso se dá na década de 90, a Constituição de 88, esses processos chegaram nos tribunais superiores, provavelmente nesse período, dado o tempo em que demora a tramitação do processo até chegar nos tribunais superiores. E o primeiro embate era sobre o modelo de assistência à saúde que tinha sido preconizado. A invocação da universalidade e da integralidade eram os argumentos hábeis a possibilitar o pleito de prestações materiais negadas pelo Estado ou omitidas na via administrativa. Era esse o fundamento, no geral, que alegavam os advogados e alegavam as partes para ter garantido o direito à saúde. E a orientação majoritária naquele momento era de que o Poder Judiciário não poderia interferir nas políticas públicas de saúde. Era a compreensão de que a norma, esculpida lá no artigo 196, ela não era de oponível imediatamente contra o poder público. Era uma norma programática. Então, o poder público, ao decidir, por exemplo, que garanta aquele ou aquele outro tratamento, ele estava se miscuindo na atividade que era própria do Poder Executivo de aplicar e definir políticas públicas, inclusive as de saúde. Esse era o entendimento até a década de 90. E aí eu trago uma decisão que é a paradigmática, lá de 2000, o ministro ainda lá na corte, é o ministro Celso de Mello, e ele põe fim a esse debate, numa decisão muito importante, que ela hoje, sim, tem assento como uma jurisprudência, essa é seguida por todos, é que não é, por mais que ele reconheça que há um caráter programático nesse artigo 196, como um programa, tá? Ele diz que esse caráter não pode converter-se em uma promessa constitucional inconsequente. Como se eu colocasse lá, quem sabe o poder público dará condições para que as pessoas possam ter o direito à saúde, e eu fique sempre posto que não há um prazo, um momento em que isso deve acontecer. Então ele chama de promessa constitucional inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, nós lá colocamos isso, substituir de maneira ilegítima o cumprimento de seu impostergável dever. Infidelidade governamental ao que determina a própria lei fundamental do Estado, a Constituição Federal. Então a gente dá um salto na jurisprudência dos tribunais a respeito do direito à saúde. E vamos para o que a gente chama de uma segunda fase, que é a fase em que já se reconhecia que o direito material à saúde era fundamental, né? E que ele emanava diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, garantir tratamento de saúde às pessoas era garantir a própria dignidade da pessoa humana firme e garantida dentro do texto da Constituição. E aí vinha as teses de defesa da fazenda pública, que depois de superar a questão de ser ou não direito programático, passa a fazenda pública, o Estado, a negar a garantia do direito, dizendo, ó, é dentro daquilo que eu tenho capacidade orçamentária aqui para isso. Você não pode me impor que eu faça mais do que aquilo que eu tenho. Isso era a reserva do possível. Sendo uma limitação pecuniária de pagar um determinado tratamento sem que eu tenha capacidade orçamentária para fazer.
inclusive sobre violação da separação dos poderes, sobre a alegação da reserva do possível. Até que essas teses são também derrubadas no âmbito do tribunal, e tem uma fala, inclusive recente, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que ela diz assim, eu não cuido do cofre. Que aí traz algumas discussões a respeito. Eu não cuido do cofre, eu garanto direito. Mas há direito sem recurso orçamentário capaz de garanti-lo? Ao tirar para garantir aquele direito de quem foi à justiça, quem fica sem? Aquele leito de UTI que é demandado numa determinada ação judicial que eu preciso assegurar. Se eu deixo de garantir, ou se eu garanto por força de decisão judicial, quem daqueles que estão lá ocupados eu vou ter que tirar? Mas isso avançou. E a terceira fase, que é essa atual que nós vivemos, que é sobre a integralidade. Que começam a se entender que a integralidade não significa um direito a tudo. Passam a se reconhecer os instrumentos técnicos das decisões políticas tomados pelos gestores da política de saúde. Passam a se reforçar, por exemplo, o papel da incorporação em tecnologia. Eu digo como tendência, e eu vou repetir. Eu sei que a gente vai falar, e se vocês vierem com perguntas, vocês obviamente vão perguntar imensamente, mas eu vi uma decisão que era assim, que mandou eu assegurar em Miami de transplante multivisceral para uma criança que custava 2 milhões de reais, como eu tivesse que garantir tudo a todos. Ou como muitas vezes no Ministério da Saúde, quando os debates que nós travávamos, a consultoria jurídica brincava que os juízes confundiam integralidade com universalidade e compreendiam a universalidade como direito a tudo que estivesse disponível no universo. Imaginem a lógica. O Ministério da Saúde foi demandado por diversas vezes, tanto ao tratamento de transplante multivisceral em Miami, como aos tratamentos, inclusive em Cuba, como a tratamentos, inclusive, de transplantes de membros inferiores na Tailândia, e uma série de outros absurdos e excrescências que os juízes acabam deferindo na lógica inequivocada do que seria a diretriz da integralidade. Né? Esse é o momento agora. Esse momento passa a vigorar também a partir do esforço das cortes de compreender o direito à saúde. O que é, quais são os seus limites, quais são os seus contornos, até onde efetivamente ele vai, quais são a possibilidade que nós temos, como se organiza o sistema de saúde, de que modo se dá a incorporação ou não de tecnologia no sistema de saúde, para que isso funcione. Então, essa busca vai. E aí eu trouxe algumas decisões, só para a gente rapidamente brincar, são 3 ou 4, para vocês entenderem mais ou menos naquela lógica do que é que os tribunais têm decidido. A primeira é essa da reserva do possível. Que eu falei, eu lido com o humano e não lido com o cofre. O Supremo decidiu, nesse processo aí lá em 2014, o relator era o ministro Roberto Barroso, de que na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, e aí entenda-se secundários como orçamentários financeiros, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ou seja, não me venha poder público alegar que não tem recurso. Como se o dinheiro efetivamente pudesse ser impresso na esquina ou nas máquinas que as prefeituras possuem, os estados possuem, a União possui para arcar com o custo. Né? Mas ela diz que o judiciário assim deve ponderar. Essa é uma outra também paradigmática, que inclusive se transformou em repercussão geral, que é a questão da competência comum entre os entes federativos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas, que o direito à saúde, ele é solidariamente oponível a todos os entes públicos estatais. Se um particular tiver a intenção de judicializar uma demanda por um tratamento de saúde, ou para fazer valer o seu direito de saúde, pode ele entrar com essa ação contra o município e o Estado, contra o município, o Estado e a União, contra só o Estado, contra só a União, ou contra todos eles. Essa é uma decisão é uma obrigação solidária. Todos são obrigados pelo todo, todos são obrigados a garantir o direito à saúde. E eles, que entre si, se resolvam de que modo é que vão
separar ou se compensar no cumprimento dessa decisão. Na visão de quem defende o sistema de saúde, uma excrescência. Na medida que você tem as competências na 8.080, em que essas competências estão legalmente definidas, não pode o Supremo, violando o que a própria lei assim atribuiu, assim definiu, aplicar uma solidariedade constitucional ignorando o texto legal. Mas é assim que foi, é assim que está, inclusive, em repercussão geral, é assim, inclusive, que vários decisores, inclusive, têm negado os direitos dos municípios de pleitear contra o Estado ou contra a União a compensação dos valores que arcou em tratamentos médicos hospitalares, cuja competência ele não possuía, como, por exemplo, de alta e média complexidade, com o tratamento de transplantes, que a competência é do Ministério da Saúde e não do município. Então, os tribunais, inclusive, além de permitir que seja oponível só contra o município, e não permite, inclusive, uma figura jurídica processual, que é o chamamento à lide. Imagine, o município recebe uma demanda para tratamento para internação no leito de UTI. Ele não tem rede própria de hospital, ele não tem como fazer, e o juiz diz assim, não, então custeie no hospital particular XYZ. Ele vai lá e custeia. Antes de custear, o município diz assim, peraí, eu vou chamar aqui o Estado, vou chamar a União, para que eles também venham para o processo, para que essa obrigação não seja só minha, a gente possa aqui compartilhar. O juiz diz não. Resolva e administrativamente você se resolva com o Estado e com a União. O que causa um comentário financeiro no município de parcos recursos, com a população pequena, que não tem competência nem capacidade para atender aquilo que é pedido e acaba se vendo na situação que é inviável. E aquele pagamento vai comprometer a capacidade dele de dar conta da execução das demais políticas a qual está obrigado. Mas foi isso que o tribunal decidiu. Além disso, tem uma decisão também que é paradigmática. Essa sequer precisava, porque tem um texto expresso da lei, o artigo 12 da Lei 6.360, por exemplo, de 76, ele já dizia, na época não tinha a Anvisa criada, tá? Não tinha as agências reguladoras, que nasceu lá na década de 90, mas já tinha a previsão da lei que nenhum dos produtos de que trata essa lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. Leia-se Ministério da Saúde, hoje a Anvisa, a competência foi delegada. Mas, recentemente, há uma decisão judicial que diz que o SUS não está obrigado a fornecer medicamento não registrado na Anvisa. Até hoje, se você perguntar a vários dos gestores, ele vai dizer que existem diversas decisões impondo ele a fornecer medicamentos que nunca foram registrados na Anvisa. Juízes afastam, nem afastam expressamente, mas afastam a aplicação da lei, mandam comprar. O município não tem meios de comprar, porque para fazer o processo de importação ele precisaria que a União autorizasse o desembaraço aduaneiro, a entrada do medicamento, seja no aeroporto ou no porto, via navio. Ele não tem como comprar e ele fica obrigado, tendo que pagar, inclusive, multas diárias ou com risco de prisão. Uma decisão que é teratológica e contrária à lei. Né? A outra coisa, essa não é um posicionamento majoritário, tá? Essa é uma decisão que faz um condicionamento da jurisdição. Ele diz que, antes de entrar em juízo, isso tem até posições de orientações na jornada RJ, mas isso não tem muitas decisões, mas eu trago apenas para a gente ter um debate, que é a necessidade de que o cidadão que entre na ação, ele precisa previamente fazer um requerimento administrativo que preveja a inexistência de substituição daquele tratamento por um outro disponível com a mesma eficácia que já tenha sido incorporado. Basicamente, o que isso faz, e aí é uma preocupação que eu volto a dizer, o acesso à justiça é um princípio democrático, mas que a preocupação aqui se transforma a jurisdição em algo condicionado. É você tolher o de justiça. É você dizer, antes de você ir, vem aqui na administração e tal. Isso foi algo que foi uma luta para se vencer a jurisdição condicional. Para você ter ideia, só há um outro caso no Brasil de jurisdição que é condicionada, que diz assim, você não pode ir para a justiça se você não fizer isso antes. A única hipótese é a justiça desportiva. Enquanto um clube de futebol, prejudicado na competição, por exemplo, mesmo oficial, registrado lá do CBF, com televisão milionária, ele só pode entrar na justiça comum para discutir depois de que ele acione a justiça desportiva, que é um órgão específico para decisão sobre essa matéria.
Nenhum outro caso no Brasil existe de jurisdição condicional. Essa decisão impõe uma jurisdição condicional. Mas, ao impor, traz uma certa relevância. Diz assim, me prove antes que pelo menos você não teve acesso a nada que fosse incorporado que estava a mesma eficácia. Tá? É uma decisão lá do Tribunal Regional da 4ª Região, na época em que ele era um bom tribunal, inclusive em decisões nessa matéria. Né? E aí, avança essas decisões e avança essa preocupação de definir parâmetros que possam ser claramente conhecidos por todos de como criando uma segurança jurídica, que os tribunais devem decidir a respeito do direito à saúde. Os parâmetros judiciais definidos, ficou certo de que há um consenso sobre a aplicabilidade direta em ações individuais ao direito à saúde. Ele é oponível por cada um de nós contra o Estado para a garantia do direito. Não é uma norma programática, certo? Isso está certo. Mas também se percebeu que há parâmetros para deferimento da decisão judicial. Como e quando eu defino? Posso deferir quando não está registrado? Eu preciso ouvir antes o Estado para saber se aquilo vai, mas se a pessoa me alega que está com risco de morrer e precisa daquele medicamento imediatamente, eu não dou a liminar, eu preciso ouvir, eu posso... Então não tinha nenhum parâmetro e se começou a trabalhar na busca desses parâmetros. E essa ausência de parâmetros começou a ocasionar um grande problema, que é o fenômeno da judicialização. Sem um parâmetro objetivo, todo mundo começou a ir ao judiciário pedir tudo de tudo. Mesmo eu tendo plano de saúde, se minha médica me diz que há uma demanda e um tratamento XYZ que me dá uma chance melhor, me dá tem menos contraindicações, eu vou para a justiça e peço que me forneça. Se eu posso pedir tudo, eu tenho direito a tudo, eu vou pedir tudo. Inclusive medicamentos em fase experimental, tratamentos no exterior, começam a ter uma série de absurdos a partir dessa ausência de parâmetros. Até que lá em 2009, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, chamou uma audiência pública para debater exatamente o direito à saúde, a primeira das audiências públicas para debater sobre o direito à saúde. A audiência pretendia discutir o acesso às prestações de saúde no Brasil, as responsabilidades dos entes, a gestão do sistema único de saúde, compreender, entender como é que se dava a legislação, a universalidade do sistema, como é que se dava o registro na Anvisa, de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no Sistema Único de Saúde, as políticas públicas de saúde, a integralidade do sistema, assistência farmacêutica. Eram essas as discussões que pretendiam lá travar. Foram convidados especialistas da área acadêmica, da área da gestão, de diversos órgãos que foram fazer esse debate. E o debate, inclusive, hoje está acessível no YouTube. Vale a pena ouvir e ler ele. E quais foram as diretrizes que saíram efetivamente dessa audiência? Né? Antes de deferir a pretensão judicial, o magistrado deve verificar. Essa era uma diretriz. Ainda não era súmula vinculante, não era decisão em repercussão geral. Era apenas uma diretriz produzida a partir desse momento na audiência. Então, deve saber antes, existe política pública estatal que abrange a prestação de saúde pleiteada pela parte? E só atuar quando não haja. Ou em que a prestação seja ineficiente. Se tem ou não protocolo no Sistema Único de Saúde. Além disso, caso não esteja incluído em protocolo do SUS, ele tem que distinguir. Houve omissão legislativa ou administrativa? No caso de omissão, o registro da Anvisa é condição imprescindível para o fornecimento. Ou seja, não pode conceder sem registro da Anvisa. Na hipótese da decisão administrativa de não fornecer, se for essa decisão, deve perguntar se o SUS fornece tratamento alternativo, que deve ser privilegiado em detrimento dos outros. Enquanto a tratamentos e medicamentos experimentais, caso sejam, o Estado não está obrigado a fornecê-lo. Ou seja, tratamentos e medicamentos experimentais, o Estado não está obrigado a fornecer. Tratamentos não incorporados no SUS, mas não fornecidos pela rede particular, mas que sejam fornecidos pela rede particular, nesses casos, podem ser deferidos, desde que uma ampla instrução processual, ouvido as partes, ouvido técnicos, médicos, que digam efetivamente daquilo é necessário. Essa era a diretriz geral. Elas não foram suficientes. De 2009 para 2018, a judicialização continuou a crescer, porque esses parâmetros não foram definidos formalmente ou como um ato jurisdicional, uma decisão que tenha força de obrigar e compelir o juiz a decidir dessa forma. Foram meras diretrizes.
E essas diretrizes continuaram sendo descumpridas e não seguidas pelos juízes. E as falas dos juízes, em regra, chegar num processo na mão do juiz com a alegação de risco de morte e dizendo eu digo assim, com receita médica, não é nem laudo relatório médico, com a receita médica, dizendo que aquele é o fármaco, o juiz diz a seguinte frase: na minha mão não vai morrer, eu vou dar, poder público que se vire para conceder aquilo que está pedindo. Esse descaso e a preocupação com a política pública é que acabou gerando esse descompromisso, inclusive no atendimento das diretrizes e premissas definidas na audiência pública ocorrida no Supremo em 2009. Mas há que se pontuar que há avanços, né? O primeiro deles são recomendações do CNJ. Depois dessa audiência, além dessas diretrizes, foram tiradas diretrizes que foram normatizadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Entre elas, a de que o estudo de direito sanitário fosse obrigatório nos concursos de ingresso, de vitaliciamento e demais cursos de formação da carreira da magistratura. Foram criados também os núcleos de assistência técnica vinculados aos tribunais, capazes de fornecer respostas técnicas e rápidas para que a solução dos processos se dessem com embasamento na medicina baseada em evidências ou na saúde baseada em evidências, com critérios efetivamente técnicos e científicos. Foi também depois dessa audiência que se constituiu, através de lei, a função da CONITEC, com uma composição ampla, com técnicos e de uma área objetiva, com elementos e critérios pré-definidos para se fazer ou não a incorporação de medicamentos e tecnologias no Sistema Único de Saúde. Para quem não conhece, hoje pode ser acionado por qualquer pessoa que apresente elementos para que se justifique a necessidade de incorporação de tecnologias e a inclusão, seja de medicamentos, seja de novos fármacos, de novos procedimentos, nas relações de procedimentos, na Renasces, ou na relação de medicamentos, na Rename, do Sistema Único de Saúde. Se passa a compreender também a importância e o que é o limite da integralidade. A integralidade como o fornecimento de tudo aquilo em que o Sistema Único de Saúde se pressupõe a fornecer. Assim como o reconhecimento da Rename, reconhecimento da Renasces, como elementos de conformação da integralidade, assim como estão dispostos na Lei 8.080. Né? Mas também passou a se criar mecanismos e outros critérios de deferimento. Com o avanço daqueles instrumentos processuais de força obrigacional para que os juízes decidissem, alguns processos passaram a ser decididos em repercussão geral, gerando novas regras obrigatórias para serem definidos. Hoje, em regra, os juízes escutam os NADs, em grande maioria. Os juízes não deferem o fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa, mas em determinados casos, e ouvido técnicos, ainda há absurdos e decisões que são extremamente ruins. Mas o que é que tem de ruim ainda na judicialização da saúde? Eu uso um termo aí que é o perigo da demora. Para a concessão de uma liminar, a gente fundamenta, os advogados fundamentam em dois elementos importantes. O perigo da demora e os elementos técnicos que a embasem. Certo? E aí, advogado e médico têm conceitos diferentes sobre urgência. Então, quando se diz que há uma urgência para definir, há um perigo da demora, esse perigo da demora nas demandas de saúde precisa ser com elementos técnicos. Dizer que, efetivamente, caso ele não receba aquele fármaco, ele morrerá. Mas ele morrerá quando e que modo a urgência jurídica, essa ainda assim dá tempo de a gente instruir o processo adequadamente, ouvir e colher elementos técnicos antes de tomar decisão, inclusive usando evidências científicas. Mas isso ainda é um problema. Os juízes, no geral, com esses elementos técnicos jurídicos de risco, eles acabam decidindo sem os elementos de evidência científica. Também ainda continua a ter uma desconsideração das opções terapêuticas cientificamente mais consolidadas e menos onerosas. Desconhecem quais são as ofertas, desconhecem qual é a capacidade, qual é, inclusive, a eficácia desses outros tratamentos e acabam decidindo com base naquilo que escutam e no profissional que ali está cometido. Fora as interferências que o poder econômico, através de indústrias farmacêuticas, exercem sobre esses profissionais. E isso, a judicialização traz um outro grande problema, que é a quebra da racionalidade do sistema. Você cria filas diferenciadas, você onera sobremaneira entes desprovidos da capacidade orçamentária para dar conta daquela atribuição, atribui a obrigação, competência dos municípios, por exemplo, de dar conta. Então se cria uma confusão no próprio sistema, disruptindo ele. E aí eu trago uma reflexão
reflexão, fechar, é um bate-papo efetivamente rápido, eu peço desculpa se até acelerei um pouco demais, mas a perspectiva é que a gente faça uma reflexão efetivamente sobre isso, e eu fico à disposição de vocês para a gente conversar mais. A reflexão é esse que está no livro da Hannah Arendt, tá? Que é a corte age, na verdade, para autorizar a desobediência a outra autoridade legítima e depende dos cidadãos que tirarão vantagem de suas autorizações. É a reflexão de que aquele particular vai ao judiciário fazer valer um direito e cria um direito só seu e não um direito de todos, desobedecendo aquilo que a autoridade sanitária, os gestores coletivamente constituíram como elemento de organização do Sistema Único de Saúde. Então essas as minhas considerações, eu agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez, a equipe do Telesaúde, tá? E fico aqui à disposição. Muito obrigado. Agora vamos abrir um momento para tirar as dúvidas, né, dos participantes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, aqueles que ainda não trouxeram, né, suas dúvidas, seus questionamentos, ou até comentários, né, de situações que ocorreram aí no município e queiram compartilhar aqui conosco, podem estar colocando ainda no chat. Eu aproveito para informar a vocês, colocamos aqui à disposição um link. Esse link é para aqueles que gostariam de receber os nossos a divulgação ocorrerá via e-mail e também via rede social pelo WhatsApp. Então, aqueles que desejam receber essas informações via rede social, por gentileza, copiem, entrem nesse link que eu estou compartilhando com vocês aqui e preencha esse formulário com os dados, ok? Tivemos algumas perguntas no Seguro e Tucano, os municípios que participaram com questionamentos. Então, a primeira é de Adriana. Como manter tal direito com os recursos congelados por 20 anos, priorizar alguns programas e eliminar outros? A emenda constitucional 95, ela é, por si só, um obstáculo, né? E esse obstáculo, ele tem sido, inclusive, objeto de uma ação judicial, diz até que foi aceito como amigo da Corte do Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade dessa emenda constitucional. A emenda constitucional, antes dessa, inclusive, sobre a questão orçamentária do sistema de saúde, a emenda constitucional 86, ela já criava um problema. E aí vale a pena resgatar, porque os efeitos dela podem ser que afetem a adesão que virá sobre a emenda. Vocês estão me ouvindo? A emenda constitucional 86 era aquela que fixou subpisos, na verdade, sobre a alegação de que fixaria 15% do orçamento da receita corrente líquida para a aplicação das ações de serviço público de saúde, ela criou subpisos anteriores a partir da sua vigência, menores do que os 15%, que só seriam atingidos 5 anos depois. Essa emenda constitucional acabou acarretando uma diminuição nominal do volume total de recursos destinados para ações de serviço público de saúde. Nessa discussão judicial, travada no âmbito Supremo, em que foi trazido como elemento central a impossibilidade de se permitir político brasileiro o retrocesso social, inclusive o retrocesso aí objetivamente verificado com a redução de recursos, o ministro Ricardo Lewandowski deu uma decisão liminar
reafirmando isso e suspendendo a eficácia dessa emenda constitucional, que o tribunal julgasse ela para que declarasse a impossibilidade de haver retrocesso. A emenda 95, esperamos que ela tenha o mesmo desfecho. Lembrando que esse desfecho é só liminar, ainda não é uma decisão efetiva de todo o tribunal, mas o mesmo desfecho ela cai por terra. Mas se ela não cair, o congelamento em si, ele trará problemas reais e efetivos. E ele vai... A gente só tem uma outra opção a fazer. Ou mais democracia, para a gente conseguir força parlamentar e os votos necessários para revogar ela, é aquilo que eu disse, para efetivar direitos. Antes de tudo, precisa de mais democracia, precisa de mais participação, mais engajamento, mais pessoas, mais número de deputados e senadores eleitos que a gente defensores do SUS. Ou, se não for isso, nos resta o Poder Judiciário, com todas as dificuldades que é lidar com o Poder Judiciário e alterar determinados consensos sociais através do Poder Judiciário. A esperança ou é essa, ou você vai ter, além do problema de não conseguir garantir, um volume imenso de decisão judicial. Porque no momento que começar a não repassar o valor correspondente ao teto MAC, e os estados e municípios tiverem isso, diminuir a oferta, as pessoas vão estar desassistidas. E quando elas estiverem desassistidas, o que é que elas farão? Com a consciência que ela tem do acesso à justiça, como direito, elas vão à justiça e nós vamos ter ainda mais um aumento da judicialização da saúde. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que torna efetivamente muito difícil para o gestor garantir o direito à saúde sem recurso adequado. E aí é um fato que não há como fazer contestação quanto a isso. E não há para se permitir cair na falácia de que é a fraude, é a corrupção, que tem recurso de... O SUS é subfinanciado. O valor per capita dia do SUS é ridículo perto de qualquer outro sistema público universal do mundo. Nós somos subfinanciados enquanto política pública. Então, assim, quando diminui mais, então vai ser menos gente capaz de atender. Quando você vê a crise econômica chegou, a diminuição das pessoas com plano de saúde, a migração delas para o sistema de saúde, o sistema de saúde não tem condição de abarcar, não tem condição de atender. Nós estamos vivendo uma crise, a gente pode até mascarar, até parece, efetivamente, e a Secretaria de Saúde aqui do Estado tem feito uma ampliação de oferta de serviço, na verdade é uma reorganização da lógica assistencial, mas a tendência, infelizmente, em vários outros lugares é de fechamento ou de colapso. Eu, efetivamente, não tenho boas perspectivas quanto a isso, não. Ou vamos derrotá-lo via democracia. Essa eleição que está aí, a eleição para o Congresso Nacional, é onde pode ser revogada a emenda constitucional 95. Ou vamos para a Justiça, esperar eles 11 cidadãos lá no Supremo Tribunal Federal decidam de forma a vedar o retrocesso social. Você acha que é mais efetivo, de menor risco para nós, é nós conseguimos nos organizar socialmente para eleger deputados e senadores que sejam engajados com o direito à saúde. Acho que é isso, né? Respondi? O que dizer da tabela SUS? Especialistas deixam de atender pelo SUS e preferem atender particular, pois não têm interesse em receber pela tabela SUS. Referência ao pagamento. A discussão que eu fui no Ministério da Saúde de 2014 a 2016. Trabalhei como gerente de projetos na Secretaria de Atenção à Saúde, cuidava exatamente da judicialização da saúde lá no Ministério da Saúde. Mas a discussão que eu acompanhei no âmbito do Ministério, que vinha sendo tratado, pelo menos na gestão do Arthur Quioro, que lá esteve, era de reconstituir a forma de remuneração do sistema de saúde como um todo. E a briga é para que prevaleça a tabela. A lógica de orçamentação global, ou outras lógicas de remuneração que levam em consideração não o procedimento, mas sim a efetivação do tratamento. Então, você pegou um determinado paciente, ele ingressou lá no seu serviço e ele tem um problema de saúde. Eu vou remunerar por cada um dos procedimentos que você fizer, ou eu vou analisar ele como todo um complexo e que eu vou remunerar ele por aquele paciente resolvido, com aquele problema de saúde resolvido. Essa discussão sobre a lógica de remuneração no sistema de saúde, ela vinha avançando bastante numa discussão. E eu não sei assim, determinados procedimentos são disputadíssimos com prestadores de serviço. Alguns remuneram muito bem, enquanto outros remuneram muito mal. Eu acho que a tabela, e é a opinião pessoal, ela não é a forma adequada de remuneração à ação de serviço público de saúde.
Os modelos não indicam para pagamento por procedimento. Eu preciso ter uma outra lógica de remuneração que dialogue mais com a eficiência e o resultado do que seja pelos atos. Porque senão eu estimulo, inclusive, a prática de atos desnecessários ao cuidado. Imagina, eu pago por procedimento. Então, o médico é melhor eu encaminhar vários exames, porque aí a conta fecha, mesmo ele sendo barato, e aí acaba gerando um ciclo vicioso, né? Se ele é barato, então, para dar sustentabilidade aqui, eu tenho que pedir mais do que o que ele precisa para fechar a conta. E se eu pagasse mais, ele continuaria pedindo mais do que precisa, porque ele sabia que essa era a lógica. Ele pagar e você não tem controle para saber exatamente era necessário ou não era necessário. É melhor estabelecer uma lógica que seja pelo... Mas eu não sou da área médica nem de gestor de saúde. Apesar de ser especialista em gestão de política de saúde, eu não sou, mas eu falo só sobre a minha opinião pessoal, sobre o que o estudo avalia. A Maria Cristina, no município de Tucano. Na minha UBS sempre tem faltado materiais e insumos que vêm dificultando o atendimento e, em muitos casos, impede este atendimento. De que forma um profissional pode estar se resguardando legalmente nessas situações? Individualmente, o profissional de saúde, e o gestor da unidade, efetivamente, ou os profissionais que estão na ponta, preciso lembrar que a gente, enquanto servidor público, trabalhando na administração pública, a formalidade é um elemento central dos processos. Então, se há uma ausência de insumos necessários a efetivo que impactam na execução do seu serviço, o ideal é que você formalize. Né? Então, faça uma comunicação interna para o gerente da unidade, a comunicação para o município, informe a ele qual foram os atendimentos, qual foi a impossibilidade que se deu e transforme aquilo no fato. Mas mais do que o jurídico, há um aspecto outro que é que nós somos todos atores políticos. De que modo eu organizo, de que modo eu transformo isso no debate, de que forma é que eu articulo vereadores, lideranças locais, os próprios pacientes, mas assim, ou nós precisamos dar um jeito. Eu sei que nem sempre há jeito, porque o recurso não dá para tudo. Mas às vezes falha de gestão, e a gente tem que reconhecer que é falha de gestão. A forma de acionar os estoques para saber quando é que eu tenho que disparar um novo processo de compra. Às vezes o município que ainda compra insumos e medicamentos por volume de entrega e não fazem ata de registro de preço. Para que se tenha uma ata de registro de preço, você possa comprar à medida da demanda de acordo com a série histórica do que você tem. Se comprometer orçamentariamente, você tem atendimento. Assim, determinadas soluções administrativas, elas são capazes de evitar a ausência de insumo. Claro, se o problema é mais grave, efetivamente orçamentário, não tem capacidade, aí a solução demanda não só ir brigar com o prefeito, mas ir brigar ao lado do prefeito para mais recursos. Alguns a gente vai ter que comprar brigas, como nós vamos comportar. Mas é importante a gente entender que democracia, e mais atuação política, e mais capacidade de articulação, né, é o que a gente tem que fazer para a gente ter garantir. Para que a população entenda que não adianta só reclamar, dizer, não tem, mas como é que eu faço para ter? O que é que eu tenho contribuído para que isso tenha? Né? E como é que e essa noção de cidadania, de articulação política, de debate, é que a gente precisa ter e que a gente acaba perdendo, sabendo como fazer. Tá? Bom, essas foram as perguntas dos nossos participantes de hoje. Gostaria de lembrar que, caso tenhamos outras dúvidas, né, vocês podem estar utilizando o nosso serviço de teleconsultoria. Portanto, quem ainda não tem cadastro, aproveite para visitar o nosso site, telesaude.ba.gov.br, realize seu cadastro e faça suas teleconsultorias. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação, né? Também o nosso palestrante convidado aqui presente, o advogado Thiago Campos, e aproveitar para convidar a todos vocês, né, para na próxima semana estar conosco aí, participando das próximas web palestras. Na próxima terça-feira, o tema será Contribuições do NAS para a reorientação do modelo de atenção à saúde. Mais uma vez, agradecer a participação de todos e até lá.